Olá, amigos da TV Central, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa websérie Prosa Mineira. Hoje, mais um capítulo dessa prosa legal. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui minha amiga, minha filhada, nossa amiga, doutora Gleissa, nossa advogada, nossa agora também vereadora. Depois da vinheta, você confere um pouco da história dela. Um abraço. Então é isso, Gleissas, doutora Gleissa, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Esse nosso capítulo, mais esse capítulo vai falar sobre a sua vida, sobre sua trajetória profissional, política. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Olá, eu fico muito agradecida, muito feliz de poder participar desse podcast. Quero te parabenizar por essa iniciativa e também quero te parabenizar por todo o trabalho que você tem desempenhado na cultura, no esporte, em tudo que você faz, né? Valeu. Eu conheço aí já uma trajetória, já muito mais. Pouco tempo, pouco tempo. Não pode falar que senão fala a idade. Pouco tempo. Mas são aí algumas décadas de amizade, então, e eu conheço você como pessoa, como profissional, e parabéns por estar sempre essa constância aí de dedicação no seu trabalho. E tem me surpreendido aí ainda mais no seu trabalho da cultura que você desempenha com muito profissionalismo, muita eficiência. Então, fico muito grata e muito feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Então, isso para mim é uma honra. Legal, legal. Então, esse trabalho que a gente faz é realmente isso aqui nós estamos fazendo uma conversa, um prosa mineira, para ficar registrado, né? Ó. É uma história, e a gente abre espaço para toda a cidade centralinense aí, todas as autoridades, para vir contar um pouco da sua vida. E a gente começa, então, lá de trás, Gleissa. Como que apareceu a Gleissa em Centralina? Você não é de Centralina, né? Conta para nós. Sim, Você é de Centralina? Nasceu em sim, é Centralina? Então conta natural. pra gente aí a origem da sua família, para quem não conhece, como que é a sua família? Que é isso? Sou centralinense nata. Mas nasceu em Berlândia ou não? Nasci aqui, Ah, que legal. no Hospital JK. Então, eu tive o prazer, né, tenho a honra de ser nascida, sou natural de Centralina. Na realidade, a minha família inteira, né, nossa família, os Faria, foram um dos fundadores de Centralina. Então, Vi esse tema é importante para a nossa história. Como que é isso? Sim. Eh, nossa família, os Faria, foram um dos primeiros habitantes da cidade, né, inclusive a minha tataravó, a Francisca Ferreira, ela que tem até homenagem ali na rua, a Rua Dona Chiquinha. Ah, Dona Chiquinha, ela. Sim, ela foi a primeira a ser sepultada no cemitério da cidade. Ela nasceu em 1869. Então a nossa família aí tem, assim, a cidade tem, assim, uma semente dos Faria, que sempre trabalhou, uma família, assim, de lavradores, então sempre trabalhou ali muito no labor rural, trabalhadores, dedicados, sempre ali na questão antigamente, Caju, não tinha padaria, não tinha sacolão, então, a nossa família sempre tem ali uma história muito com a feira livre, com a venda de mercadorias A que troca, eles né? a troca. Então, eu ainda vivi assim, né, na minha infância eu presenciei muito isso. Então, essa questão minha família antigamente era tudo rural, né, era tudo então ali na região a minha família residia ali aonde hoje atualmente é a fazenda ali do Euclides, que é do meu Ah, primo, tá. o Euclides Faria. Sim. Ali foi a origem de tudo, que ali meus tataravós, bisavós, cresceram, ali. A minha bisavó, que é a Dona Maria, ela era conhecida como a Maria Viúva, né. Sim. Então ela tinha esse apelido, então ela foi viúva muito jovem e ela, assim, muito trabalhadora, teve que e muito dedicada, sempre, essa presença a minha família, sempre eu tenho, assim, uma presença, uma lembrança de sempre ter mulheres muito fortes,
mulheres que desde muito jovem tiveram que lutar muito, tiveram que abraçar, as adversidades ali de uma forma muito guerreira, muito intensa. Então ela ficou viúva muito jovem e criou todos os filhos, né. Então ali tem nossa família tem uma trajetória, tanto na história política, quanto na fundação da cidade. O meu tio avô, né, o Alfredo José de Faria, foi Sim. vereador. O Wilson Faria, né, também foi vereador. Até inclusive, esses dias eu estava olhando o mural lá dos vereadores, então isso me honra muito, me deixa muito orgulho. Então, a minha trajetória política vem aí desde dessa época. Alguns tios meus, a Tioripa, foi candidata a vereadora 2 vezes. Ela trabalhou muito na parte escolar, na educação. O meu tio Getúlio também foi candidato a vereador. Então sempre, É do eh, sangue, então. tá no sangue. E mais recente, sim, mais recente, mas não tão muito recente, né, a questão do meu esposo, que eu conheci o Márcio, ele estava no primeiro mandato. Então tem essa referência muito Sim. forte, muito direta, Você né, viveu isso o que eu tempo todo. vivi isso muito, perto, muito direto. E essa questão da família. Então a família dos Farias, dos Faria, né, Aham. eh, tem toda uma semente ali, uma participação na fundação de nossa cidade. Teve comércio na cidade, então assim, o Belchor de Faria, ele é o meu tataravô, o Alfredo José de Faria, meu tio-avô, então tem toda uma história. O Ivo José de Faria, que era delegado, pai da Ívia, Sim. meu tio, a minha avó é a Maria Aparecida de Faria, então eu tenho uma recordação ali, assim, eu tenho um carinho, por nossa cidade, eu acredito que esse amor por Centralina é disso, porque veio de sangue, veio de muitos anos, então isso a gente traz dos nossos ancestrais. Essa história, essa luta, esse amor pela nossa cidade, de Sim. deixar essa semente. Então, desde eu lembro na minha infância, quando tinha a feira livre aqui na praça, que era na Praça Nicolau de Melo, tinha as feiras, que era que as pessoal não tinha padaria, não tinha sacolão, então era um momento muito esperado por todos, porque além das verduras, das frutas que eram plantadas nas roças, era também tinha o pastel, né, Uhum. então assim, tinha Caldo de o cana. caldo de cana, então eu lembro, tinha o goiano, tinha a Iraci, Aham. que, vendia pastel, então era um momento das crianças também que era uma festa, né, era um momento que todo as pessoas se reuniam, que era uma forma de confraternização. E, assim, nós vimos eles até hoje, eles têm uma pequena propriedade rural, então nós vimos da roça de a pé, de carrinho de Você cavalo. chegou a morar na roça? Cheguei. Aham. Nós moramos lá, eu morei até os 4 anos. Sim. Mas na minha adolescência, eu tive um período que eu estava morando eu mudei para Uberlândia para estudar. Eu estudei um pouco aqui, depois minha mãe, no divórcio, eu era caçula, minha Aham. mãe me levou. Então, nós tivemos assim, eu tive uma infância muito boa, então isso me traz muitas recordações de estudar. Estudei um período no Carlos Prates, no Belchor. Meu pai nos trazia de carrinho de cavalo. Hum. Nós vimos de a pé, mas a minha avó para vir fazer a feira. Então, o período que eu morava na roça, mas meus irmãos, meus primos, então era um período que nós reuníamos muito, nós brincávamos muito. Então, foi uma infância muito rica de memórias, de memórias afetivas. Uma infância humilde, Sim. né, de muita luta, muito trabalho, mas uma infância de muitas memórias. Então eu tenho muita honra, muito orgulho das minhas raízes, da minha família, de toda a história. Então eu acredito que é isso que me motivou
a continuar contribuindo para a nossa cidade. Continuar esse legado da nossa família, dos Faria, como também a família da minha mãe, que desde muito jovem também veio do Nordeste para Centralina. Eles vieram na época do pau de arara, que eles falam, Sim, né? sim. Então, minha mãe nasceu aqui no Córrego dos Boi, mas a minha avó materna veio do Nordeste, no caminhão, pau de arara Tem um mesmo. sangue, então. Tem, É. eita. Por isso que eles falam que eu sou um pouco brava. Acho que a mistura de nortista com mineiro que Eita, ajudar doido, isso. é isso mesmo. Mas que bom. Quando você falou da Maré Viúva, eu me lembrei que tem uma história que tinha um campo de futebol ali, e eles Uhum. falavam, o campo da Maré Viúva, É, né, que jogavam bola lá, legal. sim. Essa história, essa lembrança que a gente tem da nossa família é muito boa. É. Aí, beleza, você estudou em Berlândia e voltou. Você já voltou e já começou o trabalho aqui? Como é que é? Essa- eu sempre, né, depois do divórcio, eu e minha mãe, nós mudamos para Berlândia, depois os irmãos foram, né? Eu sou a caçula de 4, nós Hum. são 2 homens, 2 mulheres, o Gerciano, a Gersilene, Gilberto e Gleice, né? Meu pai gostava muito do G, né? Porque ele chama Gerson Sim, e minha mãe Estelita. Então eu fui, morei um período lá, mas eu sempre vinha para poder ir nas férias. Então, sempre nas férias. Por isso que a minha infância, minha adolescência foi muito presente aqui em Centralina, porque sim. cidade grande, né, Carol Júnior, Aham, você fica mais trancado. Então, verdade. a minha vida em Uberlândia era serviço, acordava às 5h30, trabalhar, trabalhando desde muito jovem, desde os 13 anos eu já trabalhava fora, a minha carteira assinada desde os 14. Então, lá em Uberlândia, trabalhava, estudava e casa. Então, o momento de lazer de que tinha era quando vinha para Centralina mesmo, Sim, nas férias. Então, minhas férias era o momento que eu vinha para Centralina, ficava na roça, ficava lá na roça onde meu pai morava, mas a minha avó, meus tios. Então eu tive muito essa presença. Eu não imaginava que eu retornaria para Centralina. ah, Então era até engraçado, porque nós, os irmãos também, a questão de trabalho e outros motivos, foram mudando de Centralina, em busca de estudo, de trabalho. Então eu não imaginava. Mas minha mãe brinca, os antigos falam que quando o umbigo é enterrado na cidade, Carjuna, a gente volta, viu? volta mesmo. E eu tive a certeza disso. E nisso, nessas férias ou outra, conheci o Márcio, advogado, meu esposo. E nisso foi indo, caí na conversa do Mineirinho, um bom político, É, né? Um bom político. E nisso, nós namoramos uns 2 anos e nós casamos e retornei para Centralina. Mudei para Centralina em 2004. Nisso, em 2004, fui trabalhar na saúde. Eu era técnica de enfermagem. Eu ganhei o meu filho mais velho, o Bruno Henrique, em 2004. E nisso, poucos meses, voltei e fui trabalhar de técnica de enfermagem, trabalhei no município. Nisso teve o concurso público e fiz o concurso, passei, trabalhei no município como técnica de enfermagem, eu acho que aproximadamente uns 10 anos, trabalhei no PSF1, trabalhei no hospital, numa época onde tinha poucos profissionais na área da sim. saúde. Até em razão de não ter os cursos perto, então tudo era muito longe. Não tinha EAD, não Então, tinha nada. então era mais difícil mesmo. Então a cidade tinha poucos profissionais, então eu trabalhava muito. Saía de um PSF, ia para o hospital à noite da plantão. Então, mas é uma profissão que eu guardo no meu coração com muita gratidão. É uma profissão muito gratificante. Você poder ali ter a oportunidade de tirar a dor, de ajudar o próximo. É uma profissão que eu tenho muita estima. É, Mas a questão de valorização da classe, tudo. Então acabou que por outros motivos nós vamos almejando outras profissões. E nisso trabalhei. Depois resolvi fazer um curso superior. Depois disso, eu ainda especializei em técnica de enfermagem do trabalho. Ia para Uberlândia estudar. Fiz especialização para trabalhar na enfermagem do trabalho. Mas na cidade não tinha demanda, e não tinha empresa para tal profissão. Depois graduei em assistente social, em serviço social. sim. Trabalhei como assistente social aqui no município há alguns anos.
E o direito, acredito que também pela influência do Márcio, que é advogado, da minha cunhada, de outras pessoas próximas da família, e é uma profissão que eu via que era uma profissão, que estava mais valorizada, eu resolvi também. E eu vejo que hoje, eu acertei muito, porque isso agrega tudo, né, essa questão do direito, da assistência social, da enfermagem, isso tudo eu vejo que vai o estudo nunca é demais, né, Sim, Carol? O sim. conhecimento nunca é demais. E nisso, eu sempre tive, acho que como eu tive uma infância muito restrita em tudo, então eu sempre tinha muito isso no meu coração de lutar, de crescer, de dedicar. Então eu sempre, meus estudos eu corria atrás, eu pagava, e eu falo assim, porque meus pais não tinham condição e eles também não tinham estudo suficiente para poder verificar que isso era Entender, né, a importância. entender, às vezes, a tamanha importância. Via, mas às vezes não tinha também condição de proporcionar isso para mim. Sim, E eu nunca cobrei. Eu falei: "Não, se eu quero, eu vou atrás, eu vou conseguir". claro. Então, e isso eu sempre fiz em tudo na minha vida. Corri atrás, estudei, pagava e fui de degrauzinho em degrauzinho. Então, tanto que minha carteira com 14 anos é assinada como babá. Cheguei a Aham. trabalhar como doméstica em Uberlândia, porque eu queria trabalhar para ajudar minha mãe, que eu pensava, qualquer tanto que eu ganhar, já ameniza ali, eu consigo dividir uma conta com a minha mãe, pagar, ajudar ela. Então, eu sempre tive muito isso de trabalhar, de ser independente. Então, nisso, formei em Direito, me pós-graduei em Direito de Família, em ciência política, estou finalizando a pós-graduação em ciência política. Fiz mestrado em direito lá em São Paulo, em Marília. E nisso eu estou sempre me qualificando. Por quê, Carol Júnior? Eu sinto essa necessidade, até porque o direito, e como a sociedade é muito dinâmica, nós precisamos nos atualizar. Tem que estar reciclando, né. Tem que estar sempre reciclando. E principalmente agora, estando como vereadora, eu sinto a necessidade ainda mais, de me qualificar, de aprender, porque nós temos uma responsabilidade muito grande. É, tá lidando com leis que vai modificar a vida das pessoas, né. Sim. Então, eu sinto essa necessidade e essa responsabilidade de, me qualificar ainda mais, de estudar ainda mais, porque nós temos que ter a humildade que, nós não sabemos de tudo. Sim, Ninguém sabe de tudo. Então, nós precisamos estar sempre nos atualizando, nos qualificando, para poder desempenhar da melhor forma possível o nosso trabalho. As pessoas confiaram isso, né? aham. As pessoas confiaram. Então, elas esperam que nós exercemos e façamos um bom trabalho nessa parte da política. Sim, claro. Teve uma passagem também que você trabalhou certo tempo em Itumbiara também. Sim, Você foi aprovada no concurso lá. sim. Que você, na verdade, trabalhava lá? O que que você exercia lá em Itumbiara? Sim, em 2017, eu passei, fiz o concurso em Tumbiara, passei em 2017 para assistente social da saúde. Sim. E nisso, eu sou concursada até hoje, eu exerci muitos anos lá na auditoria da saúde, porque lá era um setor que tanto eu poderia contribuir como assistente social da saúde, também o meu conhecimento jurídico. Então foi um período que eu exerci, assim, com muita dedicação. Eu e uma amiga minha, a Maíra, hoje ela passou num concurso em Recife, competente, muito competente. Nós conseguimos, deixar, assim, um protocolo, uma organização excepcional. E todas as pessoas que passaram por lá também deixaram a sua contribuição para chegar ao nível que nós deixamos, até o momento que eu precisei afastar para tratamento médico. Sim. E nisso ainda eu estou afastada lá, porque o médico ainda não me liberou. Provavelmente eu devo retornar em breve, tomara, né, É, desejo que sim, porque eu ia voltar, mas precisei tomar uma medicação, que essa é uma medicação e uns procedimentos que não tinha como eu
ficar um longo período exercendo o trabalho, né? Sim. Porque hoje a questão mais que, como se diz, ataca mais a questão física, né? Uhum. Porque é tão engraçado, até eu falo assim, vereador, ainda bem que precisa, praticamente, a questão psicológica, né? A Sim. questão mental. Eu falei, Aham. nessa parte eu tô boa. Ainda. Por enquanto, eu não sei como que vai ser no final. Ah, Terminando o mandato, Garjuna, eu não me garanto. é conturbante, É, mas vai dar certo. exige muito, exige É. muito. Mas lá em Tumbiara, eu ainda porque os efeitos, os efeitos colaterais Sim. da. Eu fiz uma cirurgia, precisei tomar umas medicação e os efeitos colaterais físicos ainda é muito intenso. O médico pediu para aguardar um pouco, mas eu devo retornar em breve. Lá o pessoal direto, às vezes entra em contato. Eu falei assim, calma, eu falei, vocês devem estar doidos para poder trabalhar. Mas eu devo retornar, tem um carinho enorme, o pessoal assim que me acolheram e tanto durante o trabalho quanto no período que eu estava em tratamento, me acolheram de uma forma assim que eu não imaginava, Uma família, né? família, de suporte, de amparo. Então eu tenho, até estava lá esse final de semana na casa de uns amigos de lá do setor. Então, assim, tenho muito carinho, muito respeito. Eles me acolheram, assim, muito bem, muito bem. Mesmo eu sendo de fora, nós, assim, temos esse receio, nossa, será que é o estranho, né? Não, É. eles tratam muito bem. Então, eu tenho, assim, não tenho o que reclamar, só tenho elogio. Então, lá, eu sou concursada como assistente social da saúde. Então, por muitas vezes eu conciliava. Até o ano, aí eu vinha, eu trabalho, ela é meio período, trabalho lá, meio período, e aqui eu estava exercendo até o ano passado, eu estava trabalhando, trabalhei por muitos anos como advogada da assistência social, né? Para as pessoas hipossuficientes, para as pessoas que não teriam condição de pagar um advogado. E Sim. em certas áreas, que não é todas as áreas que o juiz autoriza. Uhum. Mas, assim, principalmente o foco era o direito de família. Até porque, como é a maior necessidade hoje, Tem muita demanda. tem muita demanda, é uma área que eu sou especialista e é uma área que existe uma necessidade muito grande, que nós estamos falando ali do direito alimentar de uma criança, de uma guarda, então, de um divórcio. Então, são ações assim, de extrema importância para a cidade, para nós darmos esse amparo. Então, até o ano passado, eu estava exercendo, agora, como eu estou como vereadora, eu não posso mais, porque eu era contratada, então não poderia conciliar. Sim. Mas querendo ou não, né, com a cidade pequena, É. você eh, não tem como. Hoje eu acabo assim, dando suporte, dando assessoria muitas pessoas. Porque, querendo ou não, cidade pequena, o telefone É. da gente se torna público. Exatamente. E o fato. E eu fico feliz, fico feliz de poder estar ajudando. Mesmo não estando ali, eu continuo fazendo esse trabalho social de estar orientando, de estar ajudando de acordo com a minha profissão. Então, eu fico muito feliz de estar podendo ajudar, até porque ser vereador é isso, né, Aham. Carjuna? É uma grande missão de Sim. servir o povo, uma questão tanto dessa missão, que eu falo que a política é uma missão, e uma questão também, o servir no sentido também religioso, que eu acho que nós estamos aqui por um propósito. É. Nós temos que evoluir. Eu creio, o ser humano, ele necessita de evolução. Eu defendo a tese, e não é a minha tese, mas eu defendo que nós estamos aqui por dois motivos: evoluir, tanto emocionalmente, financeiramente, É, espiritualmente, sim. e o segundo é a caridade, esse abraço, essa ajuda É. mútua. Uhum. Tá, mas daí você falou que toda a sua família vem essa liga aí de política, vamos dizer assim. E Sim. você conheceu o seu esposo, também É. político. Mas como que Aham. surgiu a Gleice, a doutora Gleice política? Quando surgiu Aham. essa ideia? Foi alguma coisa do seu coração mesmo? Foi uma necessidade? Sei lá, o que que você sentiu? Falou assim, não, eu quero isso para minha vida. Como que foi? Conta pra gente. Olha, sempre.
além dessa toda essa influência de família, de meus antepassados, tios, esposo, querendo ou não, isso se torna uma grande Ajuda. influência. É. Meu cunhado foi também vereador, é igual minha tia, meu tio, os tios, meus tios avós foram vereadores, minha tia e meu tio foram candidatos, meu esposo. Então, assim, é muito, estava a política Estava sempre impregnado na esteve família. impregnada, então sempre esteve muito presente na minha vida, desde a minha infância. Então, e essa sempre essa vontade que eu tenho latente dentro de mim de fazer a diferença, de de não passar em branco. Fala que com o tempo, daqui 100 anos, daqui 150, as pessoas já se essa geração Sim. provavelmente já se Aham. foi. Então eu penso que eu não quero passar Em nessa branco. vida em branco. Eu quero Exatamente. deixar um legado. Sim. Eu quero deixar minha contribuição, uma semente. E eu vi na política, como eu vejo, como uma estudiosa de direito constitucional, de direito administrativo, eu vejo tanto que a política é presente. A política é presente em tudo na nossa vida. No preço do arroz, do feijão, em tudo. A política, ela está muito presente em tudo. Então, eu vi na política e vejo na política uma forma de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, mas essa, essa aclamação foi surgindo das pessoas também. Não somente essa vontade latente que eu sempre tive de fazer a diferença na vida das pessoas, mesmo antes de ser política, eu sempre fazia a minha parte. Essa questão religiosa, questão social, eu sempre estava sempre envolvida em ações sociais. Eu sempre fazia muitas coisas que nem sempre eu divulgava, tanto antes de eu ser política. Isso é muito também dentro da minha casa, né? Meus filhos estão crescendo assim. O Bruno Henrique fez uma ação excepcional quando na adolescência dele, em plena pandemia. Então, assim, nós fomos ficando muito comovidos com todas as circunstâncias que foi acontecendo. As pessoas pegou o mundo de surpresa. Sim. Então aquilo ali nós ficamos muito meus filhos, né, o Bruno Henrique e o João Guilherme deu covid, e nós ficamos isolados 14 dias, e foi, assim, angustiante para mim, como mãe, tudo. Então isso, tudo, e nós assistimos a televisão, nós perdemos pessoas muito importantes, muito queridas aqui na cidade, então nós sempre pensava: "O que que nós podemos fazer?". Eu sempre tenho muito isso em mim, Carl Júnior. Aham. O que que eu posso fazer para ajudar? Eu sempre me pergunto, me questiono: "O que que eu posso fazer para ajudar? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa melhor? E o que que eu posso fazer para minha sociedade se tornar melhor?". Então, antes de ser política, porque infelizmente as pessoas julgam muito, isso é do ser humano, Sim. então tudo eles acham que é política, e não. Porque eu não arriscaria, eu como mãe, de expor a minha família a um período de pandemia. Isso foi antes deles darem Covid. Eu não ia expor a minha família numa pandemia, em pleno auge da pandemia, para pegar uma doença, para ser contraída uma doença, correndo o risco da vida da minha família por causa de política. Eu jamais faria isso, porque a minha família é acima de qualquer coisa. Então, acima de política, acima de qualquer interesse. Mas não, meu menino deu a ideia, falou: "Mãe, o que a senhora acha de eu fazer uma live?". Uhum. Falei: "Meu filho, show, vamos". Então, tudo que ele falasse, eu sempre abracei muito. Você mesmo foi prova de desde pequenininha, eu sempre lutava, corria atrás muito, porque eu sou apaixonada em música, acho lindo, então eu acho que é uma terapia. Eu ainda vou aprender a tocar violão, que eu ainda quero, eu tenho vontade, Tô já nessa também. é. E eu já tentei, mas eu quero por uma questão, assim, de terapia mesmo, não nada profissional. Então ele teve essa linda e nobre ideia de fazer uma live em prol. Então, na época, nós arrecadamos mais de 500 kits de higiene pessoal, que tinha álcool em gel, luva, máscaras,
Porque foi um período, Júnior, que não tinha mais máscara para Não achava de vender, jeito? não achava. Então, eu tive vários parceiros, assim, pessoas, anjos, que abraçaram essa ideia, que eu comprava os tecidos, as costureiras davam mão de obra e fazia máscara. Então, eu ganhei álcool, ganhei vasilhame em Uberlândia, fui ganhando os vasilhames para encher com álcool, sabonete, sabão, água sanitária. E, então, montei um kit muito bom e eu vendia a preço de custo. E as pessoas compravam esses kits e esses kits foram doados. Nós beneficiamos e nós mesmo, o menino entregou, o próprio Bruno Henrique, porque desde também para incentivar ele ter esse contato de solidariedade, de caridade, porque nós sempre plantamos isso, eu sempre plantei muito isso, deles fazerem crescer com essa. Então, foram muitas viagens em Tumbiara para comprar atacado os materiais lá, para comprar mais barato. Então, foram muitas. Nossa, doía até a coluna, de tantas caixas carregando. Eu, meu menino e o Márcio, nós montamos cada kit. Foram mais de 500 kits que nós mesmos montamos, nós mesmos entregamos. Então, se nessa ação, se nós conseguiu, é, às vezes ele salvar algumas vidas para nós, o objetivo foi vencido. Sim. Porque naquele período muitas famílias não estavam tendo acesso a máscara e nem álcool, porque nos estabelecimentos comerciais já tinha acabado. Então, assim, nós conseguimos levar isso para muitas famílias que não teve como comprar, porque não tinha nem para comprar. E alguns não tinham dinheiro para comprar. Por quê? Aumentou a demanda desse Aumentou o material, preço. aumentou o preço. Sim. Então, eu comprava mais barato, atacado, justamente para fazer um kit, um valor simbólico. Na época, era R$ 20. Sim. Então, e 1 mega, muitas coisas eu ganhei, então eu nem colocava nisso no valor. Então, foi um kit. Então, essas ações que nós fazíamos, isso dentre várias outras, nós fizemos antes de política, antes de eu entrar na política. Então, independente de política, essa vontade, essa semente que eu sempre tenho isso de plantar, de fazer o bem, de fazer. Eu quero, independente se as pessoas eh, interpreta isso pelo lado bom ou ruim, eu tô fazendo a minha É parte. diferente, né? Cada um, hoje eu consigo entender, acho que de tantas coisas que a gente passa na vida, hoje eu consigo entender que cada um olha com os olhos que tem. Sim. Se a pessoa olhar com bondade, ela vai ver bondade. Se ela quiser olhar pelo lado mal, ela vai olhar pelo lado mal. Porque isso não refere a mim, refere a quem tá, o Tá outro, dentro dela, né? dentro dela. Então, e que bom, igual, por exemplo, teve algumas ações que eu fiz esse ano para a Casa de Apoio de Barretos. Aí teve uma pessoa que falou assim: Nossa, Gleissa, que bom, depois que você veio aqui, abriu os olhos para os outros políticos. E eu até comentei, eu falei, gente, eu não tenho essa vaidade. Se todo político fizer, ótimo. Porque tem Sim. gente que fala assim, é porque é político. Uai, que bom. Se todo político É, é, fizer a sua parte, é. o mundo seria bem melhor. Nossa cidade seria melhor, o mundo seria melhor. Então, se a pessoa. E outra, é por causa. Agora, por exemplo, antes de ser política, eu já fazia. Mas se uma pessoa, vamos por outra pessoa, que seja outra, que seja eu, fizer agora, nós temos que fazer mesmo. Nós estamos nesse cargo para fazer mesmo. E que bom se todo político lá e fizer a sua parte. Uhum. A diferença é que hoje eu tenho que mostrar o Sim. que eu faço. Por Uhum. quê? Político, o trabalho do político tem que ser transparente, É uma cara. prestação de contas, né? É uma prestação de conta. Quando eu faço, eu, Gleissa, eu não tenho necessidade de mostrar. Então, quando meu filho fez, nós mostramos. Por quê? Nós lidávamos com o dinheiro dos outros.
Porque muito dinheiro para toda a estrutura da live, que nós tivemos que ter um gasto alto, trazer músico de fora, tudo, toda a estrutura, nós gastamos no nosso bolso. Mas como os kits eram doados, era dinheiro de outras pessoas, eu sou obrigada a divulgar sim, porque é uma prestação de conta. E era o único jeito das pessoas verem também, né? A live. Isso. Porque se eu não sou transparente, Cajuna, as pessoas vão, às vezes pessoas maldosas falam assim, uai, e o dinheiro? É. E assim, então, e nessa época que eu me recordo, eu acredito que assim, os que criticaram é os que ficaram nas casas morrendo de medo, não teve uma ação para fazer. Então eu falei, não, essas opiniões aí para mim não importam. Aham. Então, o que importa para mim e para minha família foi o bem, as pessoas que receberam, as pessoas que ficaram gratas, que nós pudemos, que eu tenho certeza que nós salvamos alguma vida com esses kits, que eles tiveram acesso a máscara, tiveram acesso a álcool, a material de limpeza. Então, esse é o propósito. Então, porque crítica nós sabemos que isso é do humano, né? Infelizmente. Sim. Isso, infelizmente. As pessoas esquecem, Carjone, o que está na Bíblia. Que da mesma forma que ela julga, ela será julgada. Sim. E as pessoas não têm, às vezes tem algumas pessoas que não têm essa noção desse temor a Deus. Então, o que eu faço hoje, a diferença é que hoje eu tenho que mostrar. Eu preciso ser transparente. Porque senão é uma prestação de conta. A pessoa que me escolheu para estar ali, representando ela quer saber o que eu estou fazendo. Então, quando eu faço uma doação, é a doutora Gleice. É a doutora Gleice, vereadora. Porque quando eu faço algumas caridades do meu bolso, eu não fico mostrando. Mas o trabalho da doutora Gleice tem que mostrar, a vereadora doutora Gleice. Porque é uma prestação de conta para a pessoa que depositou aquele voto em mim e demais, porque eu sou representante de toda uma cidade também. Que às vezes tem outras pessoas também que não votaram, porque cada um tem seus motivos. Por algum motivo não votou, mas torceu. Hum. Torceu por mim. Porque às vezes nem sempre quem não vota é contra. É porque às vezes por algumas circunstâncias Sim. não pôde votar, mas torceu. Fico feliz também, fico grata. Então, eu tenho certeza que essas pessoas ficam felizes com o meu trabalho. Como tem outros colegas lá, que cada um tem a sua característica, cada um tem sua individualidade, e num todo, cada um soma de uma forma. Então, Cajun, voltando à pergunta que você fez, como nasceu a doutora Gleice, a vereadora? Então, em razão de além de toda essa vontade pessoal de fazer a diferença, as pessoas começaram a aclamar, familiares, amigos, para eu ser candidata. E nisso já muitas eleições passadas, inclusive era para eu ter sido candidata na época que meu cunhado foi, por uma questão de partido, não deu certo. E nisso ele também tinha essa vontade, tudo. Nós pegamos a mão dele, abraçamos, deu certo. E então nisso esse chamado das pessoas, que eu interpreto que Deus usa as pessoas também para isso, que se Deus não quisesse, eu não estaria aqui sendo vereadora. Então eu vejo que Deus usa as pessoas também para os propósitos. Então as pessoas também falavam, Gleice, vai, você gosta, toda hora eu vejo é você correndo atrás, ajudando. Então, é você para fazer uma diferença. Então, eu quis, aí eu fui trabalhando essa ideia, mas os clamor das pessoas de Deus ser candidata já vinha muitas eleições. Aham. E nisso, esse ano, tinha terminado em 8 de maio, eu tinha terminado o tratamento eh, medicamentoso, o tratamento oncológico, a parte medicamentosa, de químio, dia 8 de maio foi minha última rádio. E nisso, lógico, eu estava muito cansada, ainda com muito efeito do um tratamento muito pesado. Mas o meu marido, os familiares falaram, Gleissa, se você não for esse ano, eu falo, ó, não sei, tô pensando. Se você não for esse, porque nunca vai estar 100% pronto, você Nunca. nunca. Nunca.
Então eu entendi que Deus foi me falando, você Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Sim, Então eu entendi que Deus estava me capacitando. Por quê? Naquele momento, que esse ano eu já estava com planos, assim, outros planos, de dar aula em faculdade, Então, se eu não tivesse resolvido o ano passado ser candidata, às vezes eu mudaria, às vezes, outros planos. Eu não, às vezes ia passar. sim, Então, diante de tantas pessoas, fala, Gleissa, vai todo ano, toda eleição, você não vai. E eu percebi que era o momento. Eu falei, olha, nunca vai estar 100%. Olha, ou é, ou é um tratamento médico, ou é excesso de trabalho, ou é família, ou é. Então não dá. Muitos desafios da vida você tem que enfrentar. sim. E com o tempo vai se ajeitando. Então eu percebi, eu falei, não, realmente era para eu ter sido candidata outras vezes, mas chegou o momento. Né? Da outra vez teve uma vez que foi questão de partido, a outra questão familiar, a outra essa questão de tratamento. Então eu falei, não, então sempre vai ter É, um motivo que vai me desanimar, que vai tentar desanimar a pessoa. Então eu percebi o seguinte, nunca vai estar 100% preparado. Eu percebo quando tem um desafio, você tem que enfrentar. E Deus vai te capacitando. Foi uma eleição muito pesada, e aí, mas aí esse ano, aí foi por isso. Caju é um conjunto, né? Eu uhum, acredito que eu entrei, lógico, principalmente porque eu gosto de política. Eu acho que eu acho não. A mulher é importante a mulher na política. As mulheres precisam eh, participar mais. E eu sempre tive também esse pensamento de maior colaboração da mulher na política. sim. Então, se eu sempre incentivei outras mulheres, se eu sempre convidei, se eu sempre chamei, e eu acredito que é importante a participação feminina política, Por eu que tinha que você dar. não? Por que eu não? Sim. Então, tanto que hoje eu convido várias mulheres, falo, ó, vamos participar, vamos deixar nossa contribuição, a sementinha centralina do bem. E foi a hora certa, né? A vereadora mais votada em toda a É, história da sim. cidade, né? História política da cidade, teve mais votos. Mas eu tenho sempre uma dúvida, ô Gleissa. Não é nenhuma dúvida, mas assim, a vontade de saber. Quando você disse que sempre ajudou, né? Aham. Antes da política, tem muita gente que faz isso antes da Sim. política, Aham. mas sempre tem aquela ideia: se eu for vereador, eu vou ajudar mais, né? É. É Aham. real isso? É real? Existe essa mais facilidade ou existe mais cobrança e com a cobrança mais dificuldade? Existe uma guerrinha lá dentro de quem pode ou não ajudar mais? É real isso mesmo? Se eu for vereador, eu posso ajudar mais. Como que é Uhum. essa história? Você viu essa mudança? Olha, acredito que sim. Você sendo vereadora, você estando ali no cargo, você tem mais estrutura para estar ajudando. A cobrança é mais também. Muito mais. E nem sempre você consegue atender todo mundo, É, porque é a isso. cobrança é muito grande. É isso que eu sempre pensei. Você não conseguindo cobrar, atender, porque tem coisas que não dá para atender. É, tá. A cobrança vai vir muito mais, falar assim, você prometeu. Isso mesmo. Tanto que, principalmente no meu caso, por ter sido a mais votada da história de Centralina, tanto pelo cargo de vereadora, tanto vereador ou vereadora, tanto foi um recorde de vereadora no sentido geral e no sentido de mulher, né? Sim, Mulher vereadora. No sentido. Então, a cobrança, quase 11% do voto, do do eleitorado. eleitorado, isso é algo assim que me surpreendeu. Fiquei muito grata. Foi algo que, nossa, no dia, assim, foi um êxtase, né, de felicidade, de gratidão. Fiquei muito feliz, porque foi uma eleição a mais pesada, eu acredito também a mais pesada da história, viu? Sim, Candidatura única, porque nós deparamos também com um cenário único. Foi um cenário nunca vivido de candidatura única. sim, Então o foco ficou muito pesado, em cima dos candidatos, o vereador. vereador. Então foi uma eleição muito.
né, eu não posso mentir que realmente foi uma eleição pesadíssima. Acredito que todos chegaram no final muito esgotados, muito cansados, assim, física e mentalmente. Sim. E eu, assim, eu tenho muita gratidão pela família, pelos amigos, pelo Márcio, pelos meus filhos, pelos meus pais, minha família ali, que foi a base para me estar me ajudando, por todos aqueles que acreditaram. Todas essas 689 pessoas que acreditaram em mim. Então, aumenta ainda maior a responsabilidade, né? Muito mais. Então, hoje, eu vejo que, e eu acredito nisso, eu sendo vereadora, eu tenho mais estrutura, porque acesso de chegar de lá, de ouvir as demandas, tanto a questão de estrutura, a questão de você ter mais acesso ao executivo, tanto ali na parte do legislativo, na Câmara, ouvindo as demandas, defendendo ali alguns pedidos, alguns propósitos, algumas demandas que a população leva até nós, porque nós não tiramos nada da cabeça. Sim. Tudo que é apresentado ali é que em algum momento o cidadão levou, o cidadão chegou e pediu. Às vezes eles pedem para um, dois vereador, três, eles pedem para Aham. todos, às vezes. Hum. E às vezes aí pede para um, apresenta, mas às vezes acontece porque lá a cada 6 meses, de acordo com o regimento interno, a cada 6 meses, se não foi feito, se não foi realizado pelo executivo aquela indicação, ela pode ser reiterada. Sim. Então acontece, às vezes, igual, de um mandato para o outro, ou às vezes não foi realizado por orçamento, porque naquele momento, e não que o vereador não é culpa do vereador, e nem do prefeito, são circunstâncias. Sim. Porque às vezes no momento que foi apresentada a indicação, o município às vezes, não tinha orçamento, ou não estava favorável por algum motivo, não teve como. Alguma impossibilidade. Não teve como. Então é natural. Outros vereadores reiterar. E vai também surgindo outras prioridades, outras demandas. Porque às vezes uma demanda que lá atrás não era prioridade, agora se torna prioridade, porque a sociedade, as necessidades são dinâmicas. Sim. Nós vivemos numa sociedade muito evolutiva, então as prioridades, as necessidades, elas Mudam. mudam. Então, às vezes, naquela época, aquela indicação não era relevante, mas às vezes se tornou. Uhum. Então, sendo vereadora, sim, eu consigo, porque eu, Gleissa, cidadã, a gente acaba sendo um pouco limitado. Até a questão de orçamento, porque você não tem um orçamento ali para estar fazendo tanta coisa. Sim. E eu não tenho o mecanismo que é o instrumento ali do cargo, de ser vereadora, de ter ali a, como se diz, de ter ali o meio para poder lutar por aquele direito, ou seja, através de um projeto de lei, através dos mecanismos que o vereador ele tem, uma indicação, um projeto de lei, resoluções. Então, o vereador, sendo vereadora, sim, com certeza eu consigo fazer mais. Sim. Então, hoje, eu consigo, por causa de todos esses mecanismos, essa estrutura que nós temos, não conseguimos atender todo mundo, é impossível, não tem como, porque o vereador é limitado também, né? E por isso que nós temos 9, Sim. para dividir um pouco, né? E cada um, de acordo com a sua prioridade. Cada vereador ele tem a sua, às vezes tem tem prioridades diferentes, Sim. tem um olhar diferente, tem visões diferentes. Cada um ali, às vezes, já aconteceu de vários momentos ali de ter embate de ideias. Sim. E isso é super natural, né? Isso é super natural. Embate de posicionamentos, mas que no final, Respeito, tudo. sim, porque a ideia divergente é natural e o respeito é obrigatório. Sim. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, sim, sendo vereadora, consegue Mais fácil. atender, mas não todos. Sim.
Legal. E cada vereador, eu entendo também, cada vereador tem uma linha de trabalho. Uhum. É saúde, é esporte, é educação, cada um traça uma linha de trabalho. Sim. Você tem essa linha definida no seu mandato? Eu vi que recentemente você está na organização de uma associação, Sim. e queria que você falasse sobre isso, se for possível também. E você escolheu essa linha para seguir ou não? Tem uma outra linha específica da doutora Gleice? É isso, para meio que classificar. É claro que tem que atender toda a demanda, Sim. mas existe uma linha específica e sobre esse projeto seu? Uhum. Olha, é muito complexo nós definirmos numa cidade pequena uma linha, somente uma linha específica. Por quê? As demandas chegam e nós temos que lutar. Às Sim, vezes chega uma demanda que eu vejo muito relevante, às vezes eu vejo uma demanda que chega na parte ali da defesa animal, da saúde da mulher, do transporte, da saúde, da educação, da cultura, tem de tudo. tem de tudo. Uma cidade pequena, é difícil você definir uma pauta específica. Uma cidade igual Uberlândia, uma cidade maior, que eu acredito sim, você tem, às vezes, demanda suficiente para defender só uma pauta. Porque às vezes a demanda é tão grande numa pauta específica que você também não consegue Sozinho. ampliar. É, Você não consegue ampliar todas, não tem como, porque é uma demanda muito grande de uma cidade grande, por exemplo, na parte animal. Ah, tem como, porque aí tem uma demanda muito grande e o vereador ele não consegue expandir, porque ele já tem muito serviço. sim. Numa cidade pequena, igual a nossa, é difícil você defender somente uma pauta. É lógico que eu falo no meu pensamento, né? Eu, doutora Gleice, eu falo assim, às vezes tem outros colegas que Sim, entende que tem diferente. que Uhum. ser, não, defende só uma pauta. Eu não, lógico que eu não fico restrita a somente uma pauta. Porque, por exemplo, eu vejo que tem muitas pautas que muito importante. E, por exemplo, eu amo o animal, eu acho super importante porque é a questão da saúde da mulher, a questão do transporte, educação, cultura. Então eu vejo Tudo. que excelente. Mas tem algumas pautas que eu tenho mais afinidades, Sim. né? Não quer dizer que eu não vá defender outras. Por exemplo, eu apoio a deputada Grace Elias. Ela Ela não estará aqui, né, no evento. estará aqui no Legal. evento, eu estarei lá também. Que bom. eh, Estarei lá, ela me chamou, e eu não sei, ela vai até visitar alguns vereadores aqui, até para confirmar algumas parcerias. Sim. E então nós vamos estar lá presente. Então, mesmo eu sendo católica, tenho super Falando de Deus, né? respeito É, e eu entendo que aonde está falando de Deus, eu estarei, eu me sinto à vontade de isso estar mesmo. presente. Então, por exemplo, ela vai mandar 450 mil para a reforma do ginásio Eli de Oliveira, para o esporte. E também tem outras novidades, mas assim que forem concretizando, na parte do esporte. Se você perguntar, doutora Gleice, você entende alguma coisa de bola? Nada. Você estava torcendo lá. Mas eu tava torcendo. Eu só sei quando faz gol. É. Mas se você perguntar uma regra lá, não entendo. Já joguei vôlei, Uhum. já joguei vôlei, mas se você perguntar sobre regras, entender mesmo, eu sei torcer. Você Sim, fez o gol, eu tô lá, né, torcendo. Mas não entendo muito de regra. Mas o que tiver de lutar por esporte, porque eu vejo que é muito importante para o sim. esporte. Então, mas algumas, querendo ou não, Carlos Júnior, tem aquelas Tem, pautas que você tem mais afinidade, que tem eu sim. entendo. Aham. Você tem mais afinidade e que você tem mais propriedade para, para defender. Eu, se você me chamar para uma palestra, igual eu falei, às vezes, de alguns certos temas, eu não vou ter tanta propriedade, Sim, tanto domínio. Mas outras pautas, além de afinidade, eu tenho domínio. A questão da associação, ela nasceu justamente por isso. Por quê? É algo que eu vivi isso, né, Caju? viu. Eu vivi. Hum. Então é algo que eu tenho propriedade para falar.
Sim. Eu tenho propriedade para Você não falar? acha, né? Você tem Eu certeza. não acho, eu tenho certeza. Eu vivi isso, assim, muito na pele. Porque outra coisa é a pessoa, eu falo assim, como eu falo viver na pele, porque eu passei por isso. Sim. E outra coisa é você passar dentro da família. Outra coisa, você ali, igual eu já tive casos na família recentemente, nós perdemos meu tio com Hum. câncer de fígado e de rim, e muitos amigos que faleceram nessa caminhada. Então, mas é diferente, né? É um outro vivência, é uma Sim. vivência diferente. Mas eu vivi na pele mesmo, porque eu passei pelo tratamento oncológico. Então, quando terminou, quando eu terminei, na realidade, eu terminei a parte medicamentosa, mas eu ainda, a gente fala remissão. Aham. Remissão é quando eu não posso falar que eu estou curada. Sim. Eu estou em remissão. Eu ainda tomo medicação todos os dias, vou tomar durante 5 a 10 anos, vai depender. Então, fiz uma cirurgia em dezembro, tirei os ovários, as trompas. Fiz 3 cirurgias ao total, então o meu tratamento foi um tratamento que não foi precoce. Uhum. Então, eu senti na pele. Quando eu falo sentir na pele, porque eu senti mesmo ali, toda dor, toda agulha, todo Todas as tratamento, viagens, todas tudo. as viagens, toda todo pedaço do corpo quando arrancava, toda toda dor ali da família quando eu passava mal. Então, isso. Então, quando terminou, assim, na parte do tratamento mesmo, antes da remissão, eu, pelo tudo que eu vivi na pele, de paciente, como amiga, como acompanhante, porque muitas das vezes nesse caminho, você se torna acompanhante de uma amiga, Sim. você se torna, sabe, Então, durante esse caminho que eu enfrentei, eu passei por tantas coisas, Caju, que eu falei assim, gente, se eu sempre tento tirar o lado bom Sim. do que aconteceu, né? Eu falei, se eu passei por isso, eu tenho um propósito. Sim. Eu preciso. E se eu passei, Caju, se eu passei por isso, eu tenho maior responsabilidade de fazer alguma coisa por todos nós. Por nós, que eu ainda sou paciente, porque eu ainda vou, tomo medicação, faço acompanhamento. E por mim e por os outros pacientes e por pessoas que podem ser pacientes. Sim. Porque eu vivi, e eu tenho a experiência que o diagnóstico precoce é fundamental. Porque o diagnóstico precoce vai definir um tratamento, o tipo de tratamento que a pessoa vai ter. Sim. Porque quanto mais precoce, o tratamento ele é menos agressivo. Quanto mais avançado o diagnóstico, quanto mais tardio o diagnóstico, mais agressivo. E eu vivi isso, porque o meu tratamento foi muito agressivo. Sim. Eu passei por várias etapas de 6 meses de químio, de inchar 15 quilos, de perder todos os pelos do corpo, de cair as unhas dos pés, da unha da mão. Foi feita a mastectomia total de uma mama. Depois eu tive que refazer essa mama, porque foi encontrado mais células na pele dessa mama. Então, tive que, na segunda, fiz a outra, teve que retirar a outra para poder, por uma questão preventiva e Sim. também para nivelar, porque eu fiquei com uma mama muito maior que a outra. Então, fui entubada, fiz a retirada dos ovários, das trompas. Então, fiz radioterapia, 23 sessões. Então, eu fiquei em Barretos quase 2 meses. Eu ficava de segunda a sexta, longe da família. Então, e cada etapa eram desafios diferentes. Sim. Porque cada etapa você fala assim, ufa, agora terminei essa, agora preparar o psicológico para a próxima. Então, você tem que. E nisso você tem que preparar o seu
E estar bem também, porque no decorrer você tem que dar amparo para a família, para os amigos, para os outros amigos que são pacientes que estão pior que você, Sim, que é um pegando na mão do outro, um fortalecendo o outro. Porque muitas vezes eu estava ruim, uma amiga me fortalecia, ela estava ruim, eu fortalecia. E no decorrer você, sim, perde amigos que isso te abala muito, que eu acho que é, uma das coisas que mais me abalava era quando falecia algum amigo, porque você é como se você estivesse numa corrida que você quer todo mundo vence. sim, E quando um perde essa corrida, isso nos abala muito. Eu falo, nós, paciente, sim, todos abala. claro. Então, essa associação, ela cresceu, na realidade, eu não idealizei, eu não planejei pegar essa associação para fundar. Eu sempre defendi a pauta, inclusive assim, antes de tomar posse, eu já havia ido em Monte Alegre, conversado com o Douglas, que é o presidente da associação. Essa associação, ela administra a casa, ela é de Monte Alegre, mas ela administra a casa lá de apoio, que é gerida pelas 3 cidades, Centralina, Canápolis e Monte Alegre. Sim, As 3 cidades faz um repasse para ele administrar a casa de apoio de Barretos, a qual acolhe os pacientes das 3 cidades. Fui lá para conhecer, para propor alguma melhoria, o que, que eu poderia ver as demandas, o que, que eu poderia ajudar. E nisso ele ficou super feliz, falou: Gleice, você foi a primeira a vir aqui, tá oferecendo. E eles ficaram muito felizes. Tanto que eu protocolei um ofício, diante de tudo que eu vivi lá, eu protocolei um ofício com todas as sugestões de melhorias que eu identifiquei que poderia, melhorar lá. Então, assim, ele maravilhoso, o Douglas e a equipe dele me recebeu muito bem. Isso em novembro. Então, ele foi melhorando tudo, todo você pegar o ofício que eu protocolei em novembro, todos todos quesitos lá, todos os itens que eu sugeri de melhoria, ele acolheu. que bom. Eh, lá, por exemplo, álcool em todas as áreas, descartáveis, encapou todos os colchões, né, que isso tudo, por eu ter esse conhecimento na área de enfermagem, então eu sugeri isso, que eu vi essa importância por uma questão de facilitação de limpeza, de não ter proliferação de micro-organismo, isso, né, fez um quarto separado para poder acolher os pacientes que fazem cirurgia, que os pacientes que o seu acompanhante é é de outro sexo. Por quê? Lá tem o quarto dos homens e das mulheres. Sim, E por que que eu falei isso? Porque o meu acompanhante era homem. E no momento, alguns momentos que eu precisei, que eu tomava a medicação, que eu passava mal, ou de algum procedimento que eu precisava, eu tinha que ter o meu acompanhante do meu lado. Porque você vomita muito, você passa muito mal. Até para ir no banheiro, você precisa, às vezes, de um auxílio, dependendo do qual procedimento o paciente realizou. Então, era necessário um quarto para acolher tanto o filho que acompanha o pai, quanto a filha que acompanha o pai, o filho que acompanha a mãe, o esposo, a esposa. Então, existia essa necessidade de ter um quarto separado. E ele acolheu. Então, assim, se você for olhar o ofício, todos eles ele acolheu. Então, uma pessoa maravilhosa, assim, super receptivo para acolher sugestões, críticas. Então, ele está de parabéns. Então, isso foi correndo e eu sendo vereadora esse ano, como lá, Barreto, você conhece lá, sim, Varja? conheço. Cidade, quando é quente, é muito quente, É, né? Quando é frio, é muito frio. Então, no período de calor, a gente passava, nossa, era terrível, terrível. Porque às vezes você estava lá e as medicações dão oscilações de temperatura, então assim, nossa, na época do calor era terrível. Então eu vi a necessidade de ter ar-condicionado. Então, o ano passado eu sugeri para o meu amigo TT, que é paciente,
E naquela época ele já era paciente e vereador. Então, antes até de ser vereador, eu já estava lutando através dos meus amigos. Procurei o TT, eu falei, TT, sugere lá, você tem emenda impositiva. Aí ele, ok, ele sugeriu, acolheu, muito receptivo. Só que na época a associação não pôde receber. Então, eu sendo vereadora esse ano, também eu sou mais cobrada, Sim. a- principalmente pelos pacientes. Por quê? Eles veem em mim e falam, ó, você viveu, você sabe a necessidade. Então, hoje eu me sinto, como se diz, no dever de lutar. Por quê? Eu passei. Eh, se eu passei, Você não quer que outro passe, né? não quer. Então, se eu passei, as pessoas veem em mim uma fala, olha, ela sabe o que que é, ela sabe. Então, as pessoas veem em mim uma esperança de solucionar. Então, eu sou mais cobrada. Então, no começo do ano, 2 amigos meus, o Josué Andrade, e na realidade são 3, Josué Andrade doou um, e o Carlos Eduardo Javali, que trabalha como motorista, filho da Zilma, e o Rangel da Bom Gosto, doaram, os dois associou e doou um outro ar-condicionado. E nisso eu levei lá para a associação, já instalou, já, as pessoas lá já estão sendo beneficiadas. Recentemente eu também comprei 10 travesseiros encapados, tudo, levei para maior conforto, que às vezes na espera do, da consulta, do procedimento, a pessoa poder ali deitar, repousar, porque a viagem é muito cansativa, né? A viagem é muito cansativa, então tudo o que está nessa temática, né? O que está nessa temática, né, nessa área, o que puder eu estar lutando, eu lutarei. A associação, ela surgiu, não foi eu que fui atrás, na realidade eu sempre falo que existe propósito, eu falo, Deus, eu, uma pessoa me indicou em razão, de todo o trabalho, de conhecimento, de ajuda, porque eu ajudo não somente os de Centralina, até outras pessoas em Barretos, que eu até falei para os meus médicos lá, falei, olha, doutor, eu sou advogada, se tiver algum paciente aí que você vê que precisa para um auxílio, para ajudar na parte aí de requerer um auxílio-doença, num benefício assistencial, você pode me falar que eu faço, tanto que eu fiz para a pessoa de Tumbiara, para Redenção do Pará, para Barretos. Então, independente se fosse, não, se fosse pensar em política, eles não votam aqui. É. Então, não. Então, as pessoas têm que entender que nós fazemos as coisas, pelo menos assim, eu faço as coisas independente disso. Quem tem que. Eu vejo que acima do que estamos aqui é Deus. Deus que conhece, fala, ó, eu tenho que preocupar, é Deus que conhece meu coração e sabe meus propósitos e pronto. Então, e nisso, por algum motivo, uma pessoa da Associação de Uberlândia, do Grupo Luta pela Vida, entrou em contato comigo, me passaram meu telefone para ela, e ela é uma responsável para implantação nas cidades. É um grupo Luta pela Vida, é uma associação, é uma das associações mais antigas da região. Eles ajudam muito, praticamente eles assim, muito suporte ao Hospital de Câncer de Uberlândia. O grupo Luta pela Vida, hoje eles contam com mais de 400 voluntários. Um trabalho excepcional, maravilhoso de Uberlândia, esse grupo. Então, essa pessoa que ela é responsável pelas implantações de associações nas cidades vizinhas, me procurou. Falou, Gleison, minha vontade é que Centralina não tem. Ela falou que já havia procurado aqui em Centralina várias pessoas para abraçar essa ideia, para fazer a associação e, e não e não fez. A Fabiana que me procurou, eu não sei, Eu conheci o Juliano Vilaça, ele é do Grupo Pela Vida oh, também. que bom, Ele uai. esteve aqui conosco fazendo uma breve reunião, né, Ah, sobre o trabalho. É um trabalho muito especial mesmo que eles sim. fazem. O, É, é, ele, o Juliano eu não conheço. Eu fui procurada pela Fabiana. é, E nisso ela me procurou, falou, Gleice, há muito tempo eu estou tentando alguém de Centralina, porque na região aqui todos têm sua associação, menos Centralina.
Uhum. Aí ela chegou a pedir até pelo amor de Deus, ela falou, Gleison, não, ela falou, eu falei, olha, aí eu falei, olha, eu não tenho muito tempo, então tem que correr atrás de muita coisa, tudo. Então, eu mesmo não posso ser a presidente, Sim. eu não sou a presidente, eu sou a fundadora. Uhum. Até pelo fato de eu Já ser foi fundado, está implantado, já tá já, já, acontecendo. já, já. Então, assim, Centralina hoje tem a nossa associação. Porque as pessoas, normalmente elas faziam as doações lá para a Associação de Barretos, Direto. direto, porque aqui não tinha. Hoje nós temos, que a nossa associação vai beneficiar os pacientes de Centralina, que faz tratamento oncológico tanto em Barretos quanto tanto em de Uberlândia. Então, hoje temos nossa associação, ela chama Associação Unidos pela Vida. Associação de Voluntários de Centralina Unidos pela Vida. Então, eu não sou a presidente, eu sou a fundadora. Então, essa parte, então, assim, eu estou dando todo o suporte pela parte de documentação, até pelo fato de eu ser advogado. Então, a diretoria, eu não participo também da diretoria. Sim, Eu tenho uma diretoria, a diretoria da associação foi escolhida assim com muito carinho. As que queriam também, que tem uns claro. que são pessoas maravilhosas que foram convidados. Eu acredito que eu te convidei também, né, Cachorro? Mas eu Você não teve tempo? não, você convidou para uma reunião, né. É, Aí não teve a reunião é. naquele dia, depois Aí teve a outra reunião que nós terminamos de fechar. aham, Acho que você não pôde estar presente, a outra reunião, que aí finalizou a diretoria naquele dia. E então, assim, são pessoas que é, quiseram e que, assim, tiveram. Querendo ou não, tem que ter um pouquinho de tempo, né? tem, Dependendo, a tem. pessoa teve pessoas muito boas que falou, Gleice, eu quero, mas não agora, mais Aham, pra frente. Então, é uma diretoria maravilhosa, de pessoas, assim, excepcionais, que vai muito sérias, muito comprometidas. A associação, ela, por enquanto, ela ainda assim, nós estamos em fase de a questão da estrutura. isso, Por quê? espaço físico. Espaço físico, porque o maior desafio, eu falo que acho que Deus me colocou nesse propósito de fundar, porque realmente, gente, fundar é muito difícil. É, Por quê? É tudo, né, Sérgio? uhum, Começa do zero, é, desde de uma folha de papel, de um armário, então tudo ali. As pessoas vão, eu peço doação de tudo. As pessoas, fechou um escritório ali, eu tô lá. Você não tem aham, nada para doar, não. aham, Você não tem uma cadeira. Então, fechou o escritório do meu esposo, eu fui lá e ele já me doou a mesa, cadeira, armário. Um outro amigo, Gleice, eu vou doar uma mesinha, eu vou doar isso. Tudo. Vai ter o bazar permanente. Então, correr atrás de uma arara, de um cabide. Então, sim, tudo. Então, faz assim. Mas eu vejo que, se não fosse, se Deus não tivesse me colocado para fundar, às vezes não teria. Por quê? A parte de documentação, muito complicado, burocrático, burocrático. estatuto, tal, Isso, burocrático, financeiramente, é, né? Muitas coisas tá saindo do meu bolso. Eu tô tendo que arcar, porque eu vejo que às vezes o pessoal às vezes não tem. Às vezes me aperta, mas eu tô dedicando. Então eu vejo que é, tem que ter tempo para organizar tudo. Lá na minha casa tá lotado de doação, que eu vou pegando e vou juntando e vou indo atrás, busco, levo, sabe? Então nós estamos o quê? Aguardando a parte de estrutura, porque também, igual eu te falei, tudo é muito burocrático, mas nós já estamos recebendo as doações de roupa, sapato, tudo, tudo. Tudo tem serventia, né? uhum, Então, eu estou acolhendo tudo, recebendo tudo, porque no momento que estiver com a estrutura, quando estiver assim, podendo, a diretoria vai estar assim, fazendo escala de voluntários, tudo vai ser cadastrado, nada vai sair, tudo assim, muito, muito sério, tudo vai ter prestação de conta, tudo vai ser assim, muito paciente, recebeu, assinou, tudo para os pacientes. Então, assim, não independente, não tem nada, questão não envolve a questão política, é a questão humanitária mesmo, é o trabalho social mesmo. Porque, igual eu falo, por exemplo, a questão de fundadora, se eu não pensasse na causa, o que eu ia falar? Eu sou vereadora, não posso ser a presidente, então eu não vou ter esse trabalho, não. não vai agregar nada para mim. É, eu vou ficar só com o trabalho. Mas não.
eu vi que Deus falou, eu tive que passar, às vezes, por tudo isso para justamente ter, Exatamente. né? E nisso, Cajuna, outras pautas que eu vejo muito relevante, a questão animal, já fiz projetos, já propus projetos, indicações maravilhosas. Questão da educação também, a questão da mulher, eu, assim, a questão eu vejo assim, levei muitos projetos muito bons para a mulher, que você fala assim, mulher não existe uma briga entre homem e mulher, essa questão de superioridade, não existe isso. Na realidade, eu sempre vejo que é um complemento. Como a mulher ela traz uma visão que complementa o do homem. Então, não existe uma. E por que que eu defendo muito A essa disputa, pauta? né? Não existe uma disputa, existe existe um complemento, uma contribuição, um agregar. E por que que eu trago muito essa questão da mulher? Porque justamente eu sou mulher, então eu vejo algumas demandas, algumas necessidades, igual, por exemplo, esse mês, Agosto Lilás, que que trabalha essa questão da violência, combate à violência contra a mulher. Fiz alguns projetos ali excelente, Hum. também nessa pauta. Então, as pautas, eu tenho algumas que sim, que eu tenho mais afinidades, mas tem outras também que eu Depende da defendo. demanda, né? Isso depende da demanda, depende também da condição, do que o município pode também, porque tem algumas pautas que eu apresentei, algumas indicações, tudo, que no momento o prefeito falou, Gleice, no momento nós não temos condições. Mas é uma pauta excepcional que nós vamos colocar em prática no primeiro momento oportuno. Sim, E eu vou estar ali, sempre estar cobrando, reiterando, porque quando o município estiver favorável para poder colocar em prática, eu vou estar apresentando. com certeza. Isso é muito bom. Nós já estamos chegando ao final, mas eu quero te agradecer muito e dizer o seguinte, Gleice, para você é uma mulher forte, te admiro demais, muito mesmo, gosto muito de você e da sua família. Na doutrina espírita fala-se que feliz daquele que passa pela dor, porque ele vai dar valor nas coisas boas da vida. E a dor é necessária e não são todos que são privilegiados por ter passado por essa dor, porque ela muda as pessoas, Sim, né? sem Eu tenho dúvida. certeza que você mudou, né? Não a sua docilidade, a sua vontade de ajudar, mas Hum. ela incrementou essa vontade, né? E te deu mais oportunidades com esse trabalho da Câmara, como vereador, com esse trabalho da associação, que vai ser magnífico. Já nos colocamos à disposição também para o que der e vier, né? Então é isso. Parabéns pela mulher forte que você tem, que tem dentro de você, pela sua família, né? Eu queria que você deixasse as suas considerações finais para essas mulheres que também acham difícil em tudo, e é difícil mesmo, não só mulheres também, como os homens também, passamos por momentos difíceis na vida, como o ser humano, né? De passar por tudo isso que você passou e firme com pensamento positivo de querer sempre ajudar as pessoas. Obrigado pela participação aqui conosco. Deixa a sua mensagem final, por favor. É, Cajun, eu quero te agradecer imensamente por essa oportunidade, por deixar por também contar toda a minha história, né? Lógico que eu gosto muito, até brinquei com você, eu falei assim, ó, quanto tempo tento, que eu gosto mais de conversar, vai longe, É, né? Se deixar, gostou da prosa? que é isso? A prosa mineira boa demais. Faltou um Ah, pãozinho de faltou queijo. só pão de queijo, Vamos um ver isso. queijinho. Vamos ver isso. É, Nas próximas pautas, nós vamos, né, sim, comer um pãozinho de queijo. Mas eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de contar também assim, um pouquinho da minha história e também poder inspirar outras mulheres. Porque eu fico muito feliz, ali em Tumbiara tem uma moça que morou aqui em cidade, chama Luzia. sim. E Advogada. Luzia Gosto dela. advogada, sim. E eu estou dando o exemplo dela porque ela é um exemplo que não pode desistir dos sonhos. Sim. Um dia ela me procurou no CRAS e me falou do sonho dela de ser advogada. E eu conversei muito com ela, aí, porque ela sempre, pela questão social, questão financeira, e ela eu falei para ela, faz o seguinte, tenha um pensamento positivo, acredita, tenha foco no seu sonho, simplesmente vai. Não pensa nas dificuldades, pensa em correr atrás. E ela lutou,
lutou diante de vários eh, cenário improvável, ela conseguiu uma bolsa, ela conseguiu. E teve um dia, ela falou: "Gleissa, eu não vou". E ela conta isso em vários lugares. Olha, para você ver o que, que é você lutar. Esse exemplo é o que eu tô dando, é um exemplo de correr atrás dos sonhos, não desistir e você plantar uma semente na vida das pessoas. Ela, depois de tudo, e ela sempre, ela conversando, e ela escrevia, falou: Gleice, você é a minha pessoa que eu inspiro em você. Ela veio me visitar no período que eu estava fazendo tratamento, e ela pegou, teve um dia que ela falou assim: Gleice, infelizmente eu parabenizei ela porque ela tinha passado no vestibular. Ela falou: Gleice, eu não posso. Eu ganhei a bolsa, mas a matrícula não tem como eu fazer. Eu peguei e nisso eu falei assim: gente, eu falei assim: Luzia, faz o seguinte, você vai me mandar o boleto, eu vou te dar de presente. E ela conta isso até hoje. Foi por causa dessa matrícula que ela começou. Porque ela falou assim que ninguém, ela é do Nordeste, ela não tinha ninguém da família, a família do esposo dela não tinha, ela não tem condição, ela não tinha. A Fogleissa, ela falou, ninguém, naquele momento não tinha. Mas ela me encontrou e naquele momento eu plantei essa sementinha. E a Fogleissa foi por causa da sua atitude, dessa matrícula, eu não parei mais. Então, esse é um exemplo que eu dou de você plantar uma sementinha na vida das pessoas, e não só a questão financeira, mas uma questão em todos os sentidos. Numa palavra, uma oração, que vai fazer diferença na vida da pessoa. E isso não. Tem muitas Luzias na vida que às vezes acha, muitas Luzia, muitas Maria, muitas mulheres que não acreditam na força que elas têm. Que as mulheres, elas são muito mais fortes do que elas pensam. E mesmo diante de todo um cenário difícil, de uma doença, de um, às vezes de um cenário ruim, o que eu tenho para falar é acreditar. Porque quando você começa a colocar na mão de Deus e pronto, acalma o coração. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, eu rezei, falei: "Deus, então é isso. Se o senhor entendeu que eu tenho força para passar por isso, eu confio em ti". E nisso eu confiei, Carol Júnior, em momento algum eu murmurei. Eu sabia que eu tinha que passar por tudo aquilo. Toda dor, todo pedaço, quero tirar tudo. Eu falo assim: "Deus, o senhor é porque precisa passar". É isso. É isso. Mas a grandeza de você confiar em Deus, você tem a certeza que você vai alcançar o que você quer. E quando você tem gratidão, você começa a ver o lado bom das coisas. Você ter gratidão, porque hoje eu vejo, igual você diz, toda pessoa que passa por um momento difícil, ela precisa sair melhor do que isso. Então, hoje, eu vi as prioridades. Antes, a minha prioridade era o quê? Eu tive que passar por tudo isso para ver as minhas prioridades. Minha vida só pensava em trabalho. Hoje não. Hoje eu vejo que eu mudei o olhar de priorizar, de ter mais tempo, sabe, de ter calma com a vida, de ter leveza, de ter leveza. Então, eu lembro como se fosse hoje um dia que eu saí do meu quarto, depois de muitos dias de dor, de muitos dias assim, sem de acordar, de falar assim, nossa, que dia que eu vou acordar sem sentir dor. E eu acordei um dia, Carjun, sem sentir dor, eu senti uma paz interior que eu falei, gente, isso é o grande milagre. É você ter gratidão pelo respirar, por você estar bem, de você ter a oportunidade de abraçar seu amigo, de você abraçar sua mãe, abraçar seu filho. Esse é a grande milagre de você ter gratidão, de você ter gratidão com tudo e não murmurar, porque às vezes ninguém, todo mundo tem um risco de ter as tempestades, passa, mas com certeza, depois da tempestade, você sai mais forte, mais grande. Então, não lamente, não murmure, pensa o lado bom e pensa que você tem muito mais força. Não pensa que o outro. Então, quer um sonho? Vai.
igual como eu ia para a faculdade. Dormia sentado, dormia, mas meu corpo estava lá. Eu Aham. estava lá. E eu começava. Você tem que começar. Não pensa muito, igual como tudo que eu fiz. Vai, começa. É igual eu fiz na política. Ó, não, não, isso. Não, começa. Começa, põe na sua cabeça e Deus vai preparando tudo. Ter pensamento positivo, ter convicção, ter amor próprio, pensar em si, não deixar que o outro, às vezes pessoas, porque infelizmente tem outras pessoas que estão adoecidas psicologicamente e adoece outros. Então não deixa. Então trata, vai, pensa o lado positivo, vai procurar uma religião para você se preparar eh, mentalmente, espiritualmente, procura uma religião, não importa onde tem Deus, Deus está ali presente, é o importante. Cuida da saúde, porque independente de qual diagnóstico você tenha, não desespere, porque hoje a medicina está muito avançada, então não importa o diagnóstico, então o importante é ter um diagnóstico precoce, se cuidar. Então, se cuida fisicamente, mentalmente e, e procura seguir a vida mais leve. Então, luta, tem um sonho, corra atrás, luta, e é isso. Espero, na realidade, assim, eu fico muito feliz, empolgada de poder, de uma certa forma, contribuir com a minha experiência, com algumas palavras. Ninguém é perfeito, mas o que a gente tem de bom, às vezes, o que a gente passou de experiência e de luta e de vivência, nós temos que usar esse exemplo para ajudar e motivar outras pessoas. Te agradeço imensamente, Carlos Júnior, pela oportunidade. Quero te parabenizar, porque isso que você faz aqui dá essa oportunidade para outras pessoas, ajudar outras pessoas com seus exemplos de vidas, com as suas palavras. Isso é um trabalho social e espiritual. Sim. E que Deus te abençoe, te proteja, te conceda o que você precisa, porque somente Deus sabe o que realmente é nossas necessidades. E quero dizer a todos que estou aí, o que tiver ao meu alcance, as pessoas quiserem contribuir com alguma demanda, manda. Hoje em dia, acho que a cidade inteira tem o meu telefone. Manda no meu celular alguma demanda, alguma sugestão, alguma reclamação. Sou muito tranquila para receber qualquer tipo de demanda. O que tiver ao meu alcance, corra atrás. O que não tiver também, eu falo, porque infelizmente nós não conseguimos agradar todo mundo, porque às vezes nós não temos mecanismo, instrumento para agradar todos, para ajudar todos, mas o máximo que a gente pode fazer, eu vou estar correndo atrás. Um grande abraço, todos fiquem com Deus e vamos aí, que Deus nos abençoe. Legal, é isso mesmo. E a ideia então é: o universo te devolve aquilo que você entrega para ele. Pensamento positivo. Obrigado, um grande abraço. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, não fez isso ainda, se inscreva agora, aperte o sininho aí para você ficar atento a todos os nossos episódios aqui, que vai de toda sexta-feira ao ar, tá bom? Grande abraço e todos com Deus. Fui!